Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje, trabalhando uma temática que eu gosto muito, que é o famoso Velho Oeste, vamos falar de uma coisa muito importante, que é por que tem tantos personagens de origem irlandesa em histórias de Velho Oeste. Vocês já se pararam se perguntar por que isso? Então, se você gosta do tema, já dá o like aqui no vídeo. Se ainda não é inscrito, dá aquela pausa para inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações. E vamos embora pro vídeo. No Velho Oeste, a gente tem uma grande quantia de imigrantes irlandeses. Inclusive, isso fica bem evidente em Zagor, cujo protagonista é descendente, no mangá Green Blood, no filme Gangues de Nova York. E a grande pergunta é: de onde vieram esses irlandeses? Da Irlanda, claro, né? Mas por que tanta gente lá, ainda por cima no século XIX? Temos uma questão muito importante, que é a Irlanda, que é a terceira maior ilha da Europa. Tem uma história muito grande de guerras. Inclusive, até hoje existe estudos sobre as artes marciais próprias que os guerreiros de lá se desenvolveram e tudo mais, e que já vou comentar aqui um detalhe muito importante daqui a pouco. E o que ocorre foi que, após a consolidação da Inglaterra, mais ou menos no ano de 1500, depois houve várias tentativas deles pegarem e dominarem a Irlanda, tanto politicamente quanto economicamente, e então já tivemos certas ondas de migrações causadas por essas guerras contínuas, até que no começo do século XIX, realmente eles são dominados pela Inglaterra, parte da população vive em trabalho análogo da escravidão, eles têm que pagar altíssimos impostos, e a legislação toda faz com que a agricultura de subsistência quase deixe de existir e o pessoal comece a plantar loucamente batatas, que era o produto que eles conseguiam de forma mais barata, acessível, e conseguiam vender rapidamente em grande quantidade, já que não dava mais para plantar apenas para se sustentar. Só que o que ocorreu foi uma grande epidemia de fungos nessa batata no meio do século XIX, matando boa parte da população. Essa população morreu de fome. Então, essas guerras foram tão grandes e essa devastação da fome foram tão grandes que a população da Irlanda, que antigamente chegava até 8 milhões de habitantes, teve um baque tão grande que é sentido até atualmente, onde a população só chega a aproximadamente 2 milhões de pessoas ocupando a ilha. Pelo menos da última vez que eu vi atualizado. Então, essa grande fome fez com que eles migrassem para o resto do planeta. Vários foram para os Estados Unidos. E tivemos uma leva, inclusive, de uns 300 imigrantes que vieram para o Brasil lá em 1855. E o que ocorre? Tivemos uma coisa bem interessante, que essa fome foi tão grande, essa mortandade foi tão intensa, que isso, já na época, gente, estamos falando do século XIX ainda, antes da internet, antes o telégrafo ainda estava sendo desenvolvido, gente, então, antes da televisão, nós tivemos a comunidade internacional fazendo grandes doações para a Irlanda para ela tentar se recuperar na época. E no meio deles tivemos um grupo de indígenas norte-americanos que doou. Um grupo que pegou e tinha sido expulso das suas terras anos atrás e que estava vivendo quase que na miséria, mas a notícia foi tão devastadora que da fome dos irlandeses foi tão devastadora que chegou até realmente o oeste dos Estados Unidos, chegou aos ouvidos dessa tribo. E essa nação indígena, então, doou dinheiro para a Irlanda, a tal ponto que em 2017 tivemos a inauguração na Irlanda de um monumento, justamente, inclusive, com membros dessa nação indígena, para poder pegar e homenagear tal ato de caridade, ainda mais considerando a época, ainda mais considerando a situação que estava o pessoal. Eu acho que isso mostra que você sempre consegue ter um jeito de como você pegar e ajudar as pessoas ao seu redor de alguma forma, independente da situação que você esteja, né? E sempre é possível você pegar e empatizar com as outras pessoas, gente. Então,
esse é o motivo pelo qual a gente tem uma ligação tão grande com a Irlanda dentro dos filmes do Velho Oeste, lembrando que uma coisa muito importante, lembra do que eu falei no começo dos vídeos de artes marciais? Pois bem, a gente tem várias coisas que a gente pode pegar de legal da Irlanda, como São Patrício, as orações de São Patrício, temos a festa de São Patrício, né? Nossa, estou falando só de São Patrício, né? Mas hoje tem vários pubs que pegam, inclusive pintam de verde com corante alimentício em suas cervejas, tudo mais, né? E toda aquela coisa de trevas de 4 folhas, aquela figura clássica que a gente tem do duende na nossa cabeça, aquela lenda do pote de ouro, inclusive. Só que eles também trouxeram uma arte marcial para os Estados Unidos. E essa arte marcial é simplesmente uma das precursoras do wrestling. Em outras palavras, graças aos irlandeses, nós tivemos formação de parte da base que daria justamente origem à luta livre e praticamente ao telecat, gente. Então, se vocês gostam de luta livre, telecat, WWE, então vocês precisam agradecer aos irlandeses por terem pego e começado a implantar as bases do que seria isso aqui na América. E vocês? Que outras coisas interessantes vocês conhecem sobre Irlanda e que outras coisas interessantes vocês gostariam de saber sobre o Velho Oeste? Vamos ver se a gente consegue manter uma vez por mês esse quadrinho aqui no canal? Então, galera, até mais!